Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre quando nós pedimos ao Senhor alguém especial, na verdade, alguém que venha nos fazer feliz. Então nós estamos aí buscando, pedindo, e algumas pessoas até dizem assim: olha, já faz tanto tempo que eu estou pedindo e não aparece, né? Ou às vezes apareceu e nós jogamos fora. Já pensou nisso? Eu lembro de algumas situações quando eu ainda era jovem. Nós estávamos na igreja, nós ficamos orando, né? Os jovens ali ficavam esperando que Deus mandasse o seu prometido. E eu lembro que tinha algumas jovens que já tinham certa idade, já estava aí chegando aos seus 30 anos, né? 28 anos, 30 anos, e há muito tempo elas oravam e pediam ao Senhor. E elas diziam que tinham pedido a Deus uma pessoa super especial, perfeita, né? Com boas condições financeiras. Algumas delas diziam assim: Deus falou para mim que o meu vai vir de avião. Naquela época eles falavam assim, né? Vai vir de avião, que queria dizer que seria uma pessoa de boas condições. E o tempo foi passando, ela ficava esperando, né? Alguém disse, fez essa promessa, não sei, e elas ficaram aguardando ali. Resumo dessa história: essas pessoas ficaram ali esperando esse príncipe encantado, essa pessoa maravilhosa, perfeita, e nunca apareceu. Ou será que apareceu e porque ela estava fitada naquilo que elas queriam, ela jogou fora? Então, o que eu quero trazer para você nesse momento? Você que está pedindo a Deus, uma pessoa, né? Tem orado ao Senhor para que o Senhor venha trazer um homem de Deus para a sua vida, uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai estar junto aí, unidos, sendo uma só carne, correndo atrás dos sonhos, dos objetivos, buscando a Deus, né? Colocando Ele em primeiro lugar, vivendo o melhor de Deus aqui na terra, enquanto Jesus ainda não voltou para nos buscar, não é verdade? Quando Ele não vem nos buscar, nós temos que ter o melhor sim nessa terra. Teremos dificuldade, alguns percalços da vida, mas em tudo isso nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, às vezes você começa a fazer um alto padrão, tem que tomar cuidado com isso. Que você, quando pedir ao Senhor, tenha os pés no chão. Eu não posso pedir a Deus um homem perfeito, pois eu não vou encontrar um homem perfeito. Os homens são imperfeitos. Porque, afinal de contas, nós também somos imperfeitos, não é verdade? Nós temos coisas, nós estamos aqui no mundo, estamos crescendo, estamos desenvolvendo, a cada dia aprendendo mais, a cada dia estamos dispostos a vencer, a desenvolver, a realizar, mas é um processo da vida. Quando eu olho para mim lá atrás, 2, 3 anos atrás, quem eu era, hoje eu sou diferente. Por quê? Porque eu busquei conhecimento, autodesenvolvimento, eu li a palavra toda, eu conheci quem é Deus, tenho buscado ao Senhor, tenho lido livros, tenho feito pesquisas em vidas, em relacionamentos, eu tenho aprendido com outras mulheres, tenho pegado aquilo que é bom, colocado na minha vida, aquilo que não é jogado fora. Então hoje eu sou uma outra pessoa. E isso acontece, entende? Então você precisa buscar isso, se conhecer, ver o que precisa ser mudado, né? Estar apta a receber a bênção de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Olha só, se Deus não tivesse falado comigo, se Deus não tivesse usado pessoas para falar comigo, hoje eu não estaria casada com meu esposo. Tem coisas que ele é que eu não aceitaria. Por exemplo, ele é de uma outra religião, ele é católico, tá? E eu sei que eu já vi aí pessoas até criticando sobre isso, né? Jugo desigual, porque a palavra fala, gente, jugo desigual é quando você serve a Deus e a outra pessoa não serve a Deus. Quando você acredita em Deus e a outra pessoa não acredita em Deus. Ou seja, vocês não estão servindo o mesmo Deus. Isso é um jugo desigual. Isso traz problemas para você. No futuro aí, vai trazer algumas situações que não vai ser boa. Por isso que a palavra diz que não é para nós estarmos em jugo desigual. Entende? Então eu lembro que, eu sendo religiosa, eu jamais me casaria com um católico. Eu sendo religiosa, eu jamais aceitaria isso na minha vida. Outra coisa também que eu tinha preconceito. Eu achava muito estranho uma mulher ser mais velha que o homem. Então eu queria que o homem fosse da minha idade ou um pouquinho mais velho. Pouquinho, não muita coisa, tá? Mas um pouquinho mais velho. Então, entenda só a situação. São duas situações que o meu marido tem, que se Deus não tivesse trabalhado antes, eu não teria aceitado. Então, olha só o que aconteceu no decorrer da vida, no decorrer dessa situação. Estou eu buscando a Deus, estou empenhada no Senhor, estou eu empenhada em fazer a obra do Pai. Vivia ali, estava numa igreja, participava, né? Era obreira na casa de Deus, estava ali na frente dos trabalhos, ajudando.
E eu lembro que eu estava orando, pedindo ao Senhor um esposo. Sempre pedindo, Senhor, todos os cultos eu pedia, todos os cultos eu orava. Às vezes estava na minha casa, né? Já estava nessa fase aí que eu me sentia sozinha, os filhos já estavam crescidos, já estavam namorando, chegava no sábado, eles saíam. Quando não tinha culto na igreja, ficava sozinha em casa, assistindo o Esquadrão da Moda junto com a minha mãe. Ficava eu e ela, às vezes eu ia na janela que eu morava no sobrado, ficava olhando aquele céu azul que eu amo, né? E ficava ali olhando, ficava imaginando, Deus, eu queria tanto ter uma pessoa comigo, queria tanto que esse sábado eu pudesse passear, ir no shopping junto com ele. Senhor, traz o meu marido, traz o meu esposo. Eu pedi a Deus um esposo, lembra que eu disse, né? E ficava ali pedindo ao Senhor. Eu estava na igreja um dia, ia ter um evento com as mulheres, ia ter um evento com os casais. E aí eu fui participar. Nessa parte eu estava ajudando, né? Fazendo ali, arrumando a janta, né? Junto com outras mulheres ali, para fazer uma coisa bem legal depois que terminasse ali a palestra com os casados. Aí nós estaríamos ali servindo, né? Um banquete para eles. E eu estava ali na decoração, ajudando as irmãs. Eu amava fazer essas coisas. E estava ali fazendo isso, tinha uma irmã que era casada, né? Uma serva do Senhor. E ela pegou, né, ali junto comigo conversando, ela falou para mim, irmã Rose, eu não sei porquê. Ela falou assim, irmã Rose, eu era a única solteira, tá? As outras mulheres tudo casadas. E eu ali sozinha, né? Não tinha um marido. Não podia participar ali do encontro de casais. E aquelas mulheres estavam ali, eram obreiras, estavam dedicando ali, estavam se dedicando àquele trabalho para que outras mulheres fossem alcançadas, né? Pelaquela palestra. E eu estava ali junto com elas. E aí essa irmã falou para mim assim, Rosa, eu não sei porquê, mas Deus tocou no meu coração de te contar um testemunho. Falei, amém. Falou assim, olha, Deus vai te abençoar. Ela disse, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer para você o teu esposo, confia em Deus. Mas olha só, às vezes Deus não faz da maneira que a gente pensa que vai ser feito. Porque eu estava orando pedindo ao Senhor um servo de Deus. Eu imaginava que seria um homem, um obreiro, alguma coisa assim, sabe? Estava pedindo ao Senhor. Aí ela falou assim, às vezes Deus trabalha de uma forma que nós não esperamos. Então deixa eu contar uma história. Essa irmã, ela estava sozinha, né? Eu não lembro se o marido dela tinha ido embora ou ela era viúva, porque faz um bom tempo que foi me contado isso, mas a melhor parte eu guardei. E aí o que aconteceu? Ela ficou sozinha, né? Então ela estava na igreja pedindo ao Senhor que Deus preparasse uma pessoa para ela. E ela conheceu uma pessoa, acho que foi no trabalho dela, conheceu uma pessoa, e essa pessoa não era cristã, né? Era católica. E aí ela começou a conversar com ele, começou a se relacionar com ele, e ela começou a sentir de Deus que era a pessoa para ela. Então ela começou a pedir ao Senhor que Deus confirmasse, e Deus começou a confirmar que aquele rapaz era o marido dela, era a pessoa que Deus tinha trago para ela. E aí ela conversou com ele e falou, olha, eu sou serva do Senhor, eu tenho que fazer as coisas certinha. E ele falou, tudo bem, eu aceito, né? Aceito da maneira que você está falando. E eles começaram a namorar. E o que aconteceu? A igreja se revoltou. Aí, o povo ali, aquelas pessoas mais próximas, começou a criticá-la, dizendo para ela que ela não poderia ficar com esse homem porque ele era católico, porque ele era de outra religião, porque não era certo, porque Deus não estava se agradando daquilo. E ela ficou numa situação que ela não sabia o que fazer, ela ficou indecisa. E aí ela começou a orar, Deus, o que eu faço? Será que não é da sua vontade? Será que é para eu desfazer esse namoro? E Deus usou uma outra pessoa falando com ela que não, que era da vontade de Deus. O que ela fez? Ela continuou com ele. E aquele povo ali não aceitava aquela situação. Então, Deus foi trabalhando e ela acabou indo para uma outra igreja. Chegando nessa igreja, ela continuou namorando com esse rapaz, ela se casou e o resumo dessa história. Ele começou a ir para a igreja junto com ela e hoje os dois são obreiros na casa de Deus. Os dois trabalham na obra do Pai. Então, se ela tivesse dado ouvido àquilo, ela não tinha tomado posse da bênção. E ela me contou aquela palavra, né? Ela me contou aquele testemunho e eu falei, amém. Mas eu não entendi, sinceramente. Porque ela estava me contando, eu falei, deve ser contando que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela quer unir o casal. E passou. Passou um tempo, tô eu, né, com a minha irmã, fui numa igreja com ela, que ela estava fazendo parte, e dentro do carro, quando a gente volta, uma irmã começou a contar, a minha irmã falou, sua filha, como que ela tá? Ah, minha filha tá bem, menina, deixa eu te contar. Você acredita que ela tá na igreja, tá firme, ela conheceu um rapaz, e esse rapaz, ela era solteira, e o rapaz era separado e tinha uma filha, né? E ela começou a namorar com ele, só que ela começou a falar pra mãe dela, mãe, eu tô gostando dele, mas eu acho que eu não vou ficar com ele. Por quê, filha? Mãe, porque ele já tem uma filha. Aí a mãe dela disse que falou pra ela assim, filha, mas isso é uma bênção, uma criança é uma bênção, né? Ai, mãe, será? Eu tenho medo de dar algum problema nessa relação. Não, não tem nada a ver. Esse não seria o motivo. Ele é um rapaz bom, tá te tratando bem. Sim, mas ele me trata bem, ele é muito carinhoso comigo, eu tô gostando muito do jeito dele, mas tem mais uma coisa, ele não é cristão.
Falou, não, filha, calma, né? Você tem que analisar todos os fatos, tem que ver se ele te trata bem, se tem tudo a ver com você. E isso, Deus pode fazer uma obra na vida dele. Aí ela falou, ah, não, mas eu acho que eu não vou ficar com ele. E a mãe começou a dar conselho. E ela foi se envolvendo com esse rapaz. No final, o que aconteceu? Eles se casaram e ele passou a ser cristão. E os dois hoje estão juntos fazendo a obra de Deus. Então, foram dois testemunhos que me contaram, antes de eu conhecer meu esposo. Aí eu deixei ele no óleo. Eu falei, ué, será que Deus está querendo falar com isso? Passou. Aí eu lembro também que eu estava trabalhando, e aí eu já estava orando, pedindo ao Senhor. Um dia eu cheguei no meu trabalho, uma moça que trabalhava comigo, falou para mim assim, Rose, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava se casando, mas eu não entendi muito bem, porque você entrava com um rapaz mais novo que você. Você estava casando com um rapaz mais novo. E na minha mente, eu tinha certeza que isso jamais aconteceria. Porque eu não casaria com alguém mais novo que eu, porque eu achava feio. Essa é a palavra, tá? Achava feio uma mulher mais velha casar com um rapaz mais novo. Eu achava que era legal. Era um preconceito que eu tinha. Então, na hora que ela me falou isso, sabe o que eu disse? Eu falei assim pra ela, ah, então deve ser porque eu vou me casar, porque eu já estava orando pedindo ao Senhor, Deus está confirmando que Deus vai preparar meu esposo, e deve ser meu filho entrando comigo. Ela fez assim uma cara, tipo assim, não era seu filho, né? E deixou eu quieto. E eu também deixei isso pra lá e passou. Passou, foi passando. Isso daí, gente, foi acho que uns 2, 3 anos antes, viu? Da bênção chegar. E aí também tô eu, né? Passou um bom tempinho, minha filha falou, mãe, eu sonhei que você estava namorando. Você estava tão feliz. Falei, nossa, é mesmo, né? Que eu já estava orando para a resposta de Deus, sério. Só que o rapaz era mais novo que você. Mais novo que eu? Falei, não sei, né? Passou. E a Lida já foi começando a trabalhar. E aí eu comecei já a olhar isso com um novo olhar. Terceira vez, uma serva ser uma obreira. Tô vindo embora com ela da igreja, né? Tinha acabado o culto. Nós ficamos conversando, né? Ela falando dela do marido dela. O marido dela é uma bênção, né? Os dois trabalham ali na obra. E ela falou assim, ah, não sei o que foi o assunto. Ela falou, ah, o meu marido, ele é 15 anos mais novo que eu. Falei, nossa, não parece, né? Ela falou, 15 anos. Ela falou, nossa, no início, quando eu comecei, eu tava fazendo a obra de Deus, o Senhor falou que ia preparar meu esposo, e aí disse que seria mais novo. E quando eu vi ele, eu não queria. Eu falei, não, mais novo que eu, não é legal, não é certo, né? E Deus falou, é ele o varão que eu trouxe pra você. Então eu aceitei. O carro chegando aí foi no barulho. Então eu aceitei. E aí se casaram, né? E Deus ainda fez um milagre. Ela já se casou com uma idade já avançada, com quase 40 anos. Deus deu para ela um filho, eles se casaram e eles estavam ali fazendo a obra do Senhor. O homem era mais novo que ela. Falei, meu Deus está falando, aí eu já entendi. Falei, já entendi. A pessoa não é cristã e a pessoa é mais nova que eu. Amém. Já sabia aí que tinha duas situações aí que Deus trabalhou para que eu pudesse receber a bênção que Deus ia me dar. Passou-se aí algum tempo e chegou a bênção. Ah, detalhe. Semanas antes que antecede aí a bênção chegar, Deus já tinha falado comigo, até deixei vídeo aí no canal falando sobre isso, que minha bênção estava próxima, foi em dezembro, né? Dezembro de 2020, estávamos indo para 2021. Quando chega em dezembro, eu tô lá preparando, era ano novo, Deus começou a falar no meu coração, falar um pouquinho, né? Não sei se algumas pessoas aqui viram isso. Deus começou a falar no meu coração, minha família ia vir em casa, né? Tava preparando o almoço e veio aquele desejo assim, compra um vestido, compra um vestido. Eu falei assim, um vestido, comprar um vestido, né? Vou ficar em casa. Eu falei, não vou comprar vestido nem. Comecei lá mexendo na comida. Eu morava próximo ali, a avenida, né? E lá tinha uma loja. Eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou lá comprar um vestido sim, para passar o ano novo bem bonitinha. Aí deixei as coisas lá e fui na avenida, fui na loja. Quando eu me deparei com um vestido, bati os olhos nele, que eu olhei para aquele vestido, não sei porquê, amei o vestido, né? Falei, não, vou pegar esse vestido para mim. Aí trouxe ele para casa, um vestido até meio chique, né? Para ficar na noite em casa, né? Apesar que era ano novo, uma cor clarinha. Depois eu deixo a foto aqui para vocês. E aí eu peguei o vestido, à noite coloquei ele, me arrumei, tirei umas fotos. E depois eu falei, mas vai cair molho, vai cair as comidas, né? Vestido tão bonito. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, esse vestido é para o seu casamento. Eu fiz assim, pro meu casamento. Falei, meu Deus, amém.
Peguei o vestido, tirei o vestido, coloquei uma outra roupa para ficar bonitinha também, para ficar no ano novo. Peguei o vestido, guardei ele e tinha um sapato também, né? Guardei o sapato e falei assim, esse vestido é para o meu casamento. O Senhor falou, sua bênção está próxima, o seu amor está chegando. Amém. Aí eu guardei ele, isso foi em dezembro, tá, gente? Quando foi, aí eu peguei, eu conversava muito com a minha filha, que nós íamos muito para a igreja, falei, filha, Deus falou que meu amor está chegando, tá perto. E disse que esse vestido é pro meu casamento. Aí, mãe, sério, não sei o que, né? Amém, né? A gente deu risada. Aí eu lembro que naqueles dias, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu fiquei ansiosa, porque vinha algo forte no meu coração, tá próximo, tá chegando a sua bênção, né? E eu lembro que eu ia ali na janela do meu quarto, que era o sobrado, eu olhava pro céu e falava, Deus, abençoa, Senhor, abençoa no seja meu marido está, onde ele estiver, toque no coração dele, faz ele me encontrar, porque como que ele vai me encontrar, Senhor? Me mostra quando ele chegar, quem é, como que vai ser, né? Se é ele. E amém. E um dia eu tô ali fazendo a obra de Deus, eu estava fazendo um trabalho nas praças, né? Evangelismo, eu, minha filha e minha irmã. E eu lembro que naquela semana, foi numa quinta ou sexta-feira, eu estava tão angustiada, triste, sabe? E aí eu falei assim, Deus, o Senhor falou que a bênção estava perto, já era abril. Deus tinha falado comigo em dezembro e foi tão forte, tipo, Deus me colocou no meu coração que estava forte, que minha bênção estava chegando. E aí passou janeiro, fevereiro, março, não aconteceu nada. E naquele dia, eu lembro que eu fui na janela, olhei para o céu e falei, Deus, onde está o meu amor? Faz ele me encontrar. Eu queria conhecê-lo, eu queria estar com ele, faz ele me encontrar. E amém. E aí, eu fiz essa oração. E naquela semana, eu comecei a ouvir palavras. E eu vi uma missionária, ela chama missionária Shirley. Ela tem um canal, né? E aí ela trouxe essa palavra, que muitas vezes Deus traz a bênção e nós jogamos a bênção fora. Por preconceito, sabe? Achamos que aquilo não é de Deus e Deus tem várias maneiras de trabalhar. E ela tá falando sobre a vida sentimental e ela falava sobre isso. Alguém tinha perguntado se uma pessoa é católica, um cristão pode se casar com uma pessoa católica? Aí ela disse assim, gente, um católico, ele também serve o mesmo Deus que você. Ele tem outras particularidades, né? Que não vem o caso agora, mas eles não deixam de ser cristão. Então, é uma pessoa que acredita no mesmo Deus. Isso não é um jugo desigual, tá bom? E aí, amém, eu vi aquela palavra, né? Falei, interessante, passou. E aí, no sábado, quem chega para mim, minha bênção. E quando a gente começa a conversar, né? Eu descubro que ele é católico. Então, observa só, se não tivesse essas palavras, se Deus não tivesse falado comigo, eu não aceitaria, porque tinha duas situações ali que para mim não era legal, que para mim não era aceitável, tá? Ele era mais novo que eu e era católico, entende? Então, por causa desses dois itens, eu poderia ter jogado a minha bênção fora. E porque Deus usou pessoas para falar comigo, preparou meu coração, quando ele chegou, eu abri o coração. E hoje eu sou feliz. Hoje ele, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vejo ele mais cristão do que muitos cristãos que eu já conheci. Um homem temente a Deus. Um homem perfeito? Não, ele não é perfeito. Eu sou perfeita? Também não. Mas olha, quando eu falo com ele, nós oramos junto. Nós já fizemos batalhas espirituais junto para receber as bênçãos, sabe? Ele é muito temente a Deus. Quando eu falo para ele, olha, Deus falou isso para mim, Deus me mostrou isso. Deus mostra para ele também sonhos. E às vezes fala, amor, eu sonhei com isso, sabe? Eu e ele junto na igreja. O Senhor usou um homem de Deus para falar que Deus vai nos abençoar muito, que Deus tem propósito com nós dois juntos. Então observa só, que por causa de preconceitos, por causa de tabu, eu poderia ter perdido a minha bênção. Então qual é essa mensagem para você hoje? Que você abra o coração, que às vezes nós ficamos exigindo algo, assim, sabe, extraordinário, um homem especial, um homem perfeito, e esse homem nunca vai chegar. Porque você está buscando uma perfeição. Então peça ao Senhor que Deus coloque na sua vida um homem e uma mulher que seja segundo o coração de Deus. Foi essa a oração que eu fiz. Eu lembro que eu falei, Deus, traga para mim um homem que seja segundo o seu coração. Que ele venha preencher o vazio que há na minha vida. Em sentido de homem e mulher, tá? Não vazio que o próprio Deus que já tinha preenchido. Que quando o meu esposo chegou, eu já era uma mulher feliz. Quando o meu esposo chegou, eu já me amava. Quando meu esposo chegou, eu já sabia o meu devido valor. Eu sabia o que eu merecia. Por isso que eu pude receber a minha bênção. Ele chegou no tempo e na hora certa.
Amém? Então essa é a mensagem para você aí que está orando, pedindo ao Senhor. Confia que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo, mas abra o seu coração para receber o que Deus te trazer. Seja humilde. Entenda que muitas vezes Deus vai trazer alguém que ainda vai ser moldado junto com você. Porque com certeza você também tem coisas a ser mudadas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.